ajudar. Roda. Fala, Caião. Aqui é o Vandré Peixoto, seu amigão aqui do Rio. Aquele que contribui com muita alegria para o seu programa Papo de Graça. E um abraço a todos, abraço a você, tenho um carinho muito grande por você, Caio. E minha pergunta é muito simples. Nós podemos dizer, Caio, com segurança, que hoje o mundo e o Brasil vive uma era de extremismo, uma era de psicopatia? Eu falo isso não só pelo fenômeno do Estado Islâmico, com todo o seu radicalismo, com todo o seu sadismo, mas também pelo contexto político difícil que nós vivemos, onde nós vemos de ambas as partes desse momento de grande polarização política que nós vivemos, nós observamos o radicalismo de ambas as partes. E, por exemplo, eu cito, no Facebook existe uma página intitulada Morte ao Lula. Pessoas, sabe, assim, brigando, terminando amizades, grupos extremamente assim, radicais surgindo. Então, você acha que o mundo e o Brasil, a gente vive, é uma tendência mesmo dos últimos tempos, nós vivermos essa era de extremismo e de psicopatia? Ou isso é uma coisa que vai passar? Essa é a minha pergunta. Um abração para você, para o Braulio, para todos aí. Amo vocês. E Vandré, muito obrigado. Vandré é meu companheiro de todas as manhãs. 90% dos vídeos que passam aqui no Papo de Graça, o Vandré os manda para mim desde o início, de modo que receba meu amor, meu carinho e minha gratidão pela sua ajuda fiel, perseverante. Quando eu acordo, você já botou lá tudo, eu não tenho que procurar nada, eu só me sirvo do que você me manda. Obrigado, meu querido Vandré. Olha só, o mundo todo está vivendo uma era de bipolaridade. A Terra toda. Ontem eu estava vendo, por exemplo, na Alemanha, o que aconteceu no domingo, numa praça alemã. Um grupo de alemães protestando, alguns milhares protestando intensamente contra a chegada dos migrantes. O medo deles qual é? Do ponto de vista estatístico e demográfico, já faz 5 anos que a Angela Merkel, ela mesma, anunciou lá no parlamento alemão que em 2035, 2040, se a Alemanha continuasse a ter aquele crescimento vegetativo, orgânico, de presença de muçulmanos habitando o país, eles tornar-se-iam maioria em 2040 na Alemanha. A França está vivendo a mesma perspectiva. A Inglaterra um pouco menos aceleradamente, mas vai chegar lá. A diferença é que na Inglaterra tem muito indiano, paquistanês, é uma cultura mais diversificada do que está acontecendo em alguns países europeus, onde a presença muçulmana vai ficando esmagadora. Com a crise dos migrantes, eles somaram o que já está existindo lá há décadas, com essa perspectiva de um crescimento que não é só um crescimento que os tornará majoritários, mas é um crescimento que os fará impor as suas leis, porque eles declaram isso desde o início. Ninguém se engane. O único islâmico que não é radical hoje na Terra é aquele que está desviado do islamismo. Não precisa nem ser aquele que nunca leu o Corão. Quem lê o Corão acaba radical se tornar crente nele. Radicalíssimo. O único islâmico não fanático, os únicos que eu tenho conhecido na vida são aqueles que a religião muçulmana diz que são desviados. Aí são pessoas tratáveis, legais, não estão nem aí para essa confusão, querem vínculo humano, querem paz. Mas eles não representam essa massa fanatizada. Então eu dizia,
na Alemanha. Um grupo na praça protestava contra essa presença não apenas dos migrantes, mas do que já está num volume enorme lá. Eles estão apavorados porque a declaração é: quando nós formos maioria, nós vamos fazer as leis da Sharia prevalecerem no país, em qualquer país onde estivermos. Como eles já fazem em bairros onde a polícia nem entra. Eles vão tomando e fechando, vão comendo de dentro para fora. Então tem uma metade da população panicada. E tem uma outra metade comovida, tocada, compadecida, solidária, angustiada com a crise humana dos migrantes querendo ajudar. E eles estavam posicionados como uma tropa de guerra numa praça. Metade da praça de gente gritando para outra metade, com raiva da outra metade de alemães que estavam defendendo os migrantes. E os defensores dos migrantes com raiva do grupo que é contra esse crescimento. Então eu fiquei olhando aquilo ali e falando: meu Deus, olha só. Um país que há 80 anos atrás estava atravessando uma das piores situações que a humanidade já viveu na história civilizada narrada, que foi a Segunda Guerra Mundial, com o que aconteceu na Alemanha, o que Hitler provocou a partir dali, o nazismo, está agora de novo no centro de uma outra questão, que é de novo uma questão que tem a ver com identidade de cada um. A identidade islâmica quer engolir todas as identidades. E as demais identidades entram em crise, tem esse medo. O que acontece diferentemente de presença num trem, por exemplo. Se você entra num trem e entra um louro na Alemanha, branco, com uma pasta na mão, e entra um indivíduo com a cara de árabe, com trejeitos religiosos, já fica todo mundo olhando para o árabe, não para o alemão. Isso é uma coisa imediata da observação simples. Por outro lado, quando se trata de um grupo que vai se tornando maioria, mesmo que haja esse preconceito daqueles que foram os nativos do país, ou a mistura, ou a miscigenação local que deu o germânico que hoje a gente conhece, em razão do fato de que eles estão começando a se sentir donos, porém minoritários, cresce esse pânico extraordinário desse poder. Quem olha para a figura do mundo muçulmano e do que ele representa, olha apavorado e radicaliza. Então são identidades gulosas contra identidades afrontadas da iminência de fazer clashes, choques, tudo na defesa de interesses. Aqui também. Você começou falando de longe do Estado Islâmico e veio para o Brasil. No Brasil é um país cada dia mais radical. Você veja quais são as grandes manifestações de radicalismo que cresceram no Brasil nos últimos 16 anos, 17 anos mais precisamente. De um lado, foi o que teve a ver com a vitória do Lula e do PT. Ele chegou depois, eu tinha convivido com ele 9 anos, 10 anos antes. Ele vinha naquela coisa de dizer: não, o Lula passou, aquele Lula da guerra, do ódio, disso, daquilo, acabou. Lulinha, paz e amor. Ele foi para a primeira campanha vitoriosa, depois de 4 derrotadas, com Lulinha, paz e amor. E o primeiro ano foi de Lulinha, paz e amor, por aí. Daqui a pouco, o aparelhamento foi acontecendo, a mídia não estava se dando conta, estava todo mundo entusiasmado com o boom mundial, achando que era um milagre nacional e era só uma consequência global. E não estavam se apercebendo do aparelhamento, e o aparelhamento acontecendo para todo lado. Quando eles viram, estava tudo aparelhado. Quando tudo ficou aparelhado, começou o radicalismo. Por exemplo, eu tive gente querida minha que disse: olha, eu não concordo com nada disso, não creio em nada disso, mas eu fui chamado, eu ganhava 1.500, fui chamado para ganhar 12, para eu ser o olheiro de confiança. Então eu não acredito naquilo, mas eu creio na grana que eu estou ganhando. E ficam obrigados a defender aquilo radicalmente. Tem uns que fazem por interesse, tem outros que fazem por ideologia, por convicção. As associações do Brasil nesse tempo todo foram associações com fanáticos.
A nossa política externa nacional, praticada nos últimos 16 anos, é uma política de associação a loucos e fanáticos. Do Ahmadinejad, do Irã e de tudo mais, a Hugo Chávez, Maduro, a todo mundo com quem a gente se associou aqui na África. As nossas preferências são sempre preferências de vínculos com o que significa marginalidade, terrorismo, não oficialidade relacional diplomática. A gente adora o governo que se implantou, adora uma ditadura. Cuba é uma referência para esse pessoal. Então, como é que um governo que só tem relações fanáticas com gente que olha para o próximo e chama de Satã, que não sendo como ele é o inimigo, e esse contingente que se apaixona por esse governo não vai ficar fanático? Então, politicamente falando, a gente está vivendo provavelmente o momento mais fanático da história do Brasil, de um lado, que são aqueles que se associaram ao PT, e olha que o PT não está dando razão desde 2005 para ninguém se associar em paz a ele, né? Mas você veja como a ideologia é uma coisa tão forte que os fins justificam os meios, e roubo no PT não é roubo. É apenas a regimentação de fundos para financiar a causa ou os causadores da causa na qual a gente crê. Então está tudo justificado. Então vai criando um fanatismo logo quando os princípios mais básicos da consciência são transgredidos por causa da tua paixão pela loucura, acabou a razão. Então é polarização de um lado e o que se provocou do outro, que foi uma reação, quando isso tudo foi se desconstruindo, uma reação a isso enorme, que chega a ter esse tipo de traço horrendo. Morte a Lula. É tudo muito grotesco de um lado e de outro. O PT não diz morte a ninguém porque não tem ninguém muito importante para dizer morte a fulano. Mas estaria dizendo a mesma coisa se a situação fosse inversa, ou estaria talvez 10 vezes mais agressivo do que o resto da população consegue ser. Há muito menos militância no resto da população do que existe no PT. Então, politicamente, é bipolar o que está acontecendo. Religiosamente, olha só o que acontece do ponto de vista religioso. Nós estamos vivendo fenômenos de Estado Islâmico prevalente nas religiões brasileiras desde 1988, 89, quando o Macedo começou a incitar o povo da Universal a invadir os terreiros. Você sabe disso, Macedo. Sabe, eu digo na tua cara, da tua mulher, do teu filho, quem quiser. Tem medo de endemoniado sozinho, ainda mais de um homem vivo como eu, frouxo. Incitava aquele povo todo para entrar nos terreiros. Saíam quebrando macumba lá dentro, congá de pai de santo. No Rio de Janeiro, 88, 89, 90, polícia, choque, radicalismo. Eles foram crescendo nessa base. Quebra Santa, Nossa Senhora de Aparecida em público, violência simbólica, Estado Islâmico, sem metralhadora, mas formas de violência simbólicas poderosas. O tempo todo. Foram crescendo contra os outros, contra todos, contra tudo, o tempo todo. Ele cria um grupo que anda na mesma linha, criou atrás dele, fora da denominação. O que o Estevão Hernandes, da Renascer, me disse em 1992? Não, eu estou fazendo uma universal aplicada à classe média e classe alta de São Paulo. O que o Robson Rodovalho e o César Augusto me disseram aqui no Geração 90? Em janeiro de 1990, no Hotel Torres, tomando café da manhã comigo. Nós tomamos a decisão, depois de visitar o Macedo, que nós vamos seguir o que ele está fazendo. Caio, não está certo, mas dá certo. Eles lembram de tudo que eu disse a eles, da veemência com a qual eu falei, mas eles disseram, vamos fazer as nossas adaptações. E muitos outros iguais a eles fizeram, disseram, alguns anunciaram, outros não anunciaram, mas fizeram. O Macedo corrompeu e criou esse espírito de aguerrimento violento na alma religiosa nacional. Todo mundo que veio depois veio na violência. Quem tem memória antes
não tem memória de nenhum evangélico violento na TV. Você tinha tipo um pastor Fanini, que era um cara vendido para os militares, vendido para quem oferecesse mais, mas não era violento. Era, pelo menos a fala era discreta, você não sentia uma insinuação, uma indução, nenhuma forma de violência. Aquele tempo todo, eu estou pregando o evangelho na televisão desde 73 para 74. Conheço todo mundo, a história inteira, não tinha ninguém violento. Depois do Macedo, a violência começou. Aí, qual é, fora da Universal, qual é o segundo bastião de irradiação de violência religiosa no Brasil? Silas Malafaia. A voz é um grito, é raiva. Eu não vejo ele, nunca, faz anos, eu não sei se eu já ouvi o Silas falar eternamente do amor de Cristo. Isso não está dentro dele. O que está dentro dele é anti-homossexualismo, anti-isso, anti-legislação. É uma coisa de ayatolá, é uma coisa de Silas Khomeini. Ele gostaria de se tornar um ayatolá num Irã evangélico brasileiro. E aquele espírito de instigamento, vamos lá gritar, quem se torna discípulo desse espírito fica radical, fica violento. O que quer que você vá vendo incita isso. Então o mundo inteiro está cercado disso, André. Nossa política nos últimos 16 anos gerou esse choque como nunca antes de bipolaridade. As induções religiosas prevalentes no Brasil não vêm da Igreja Católica ou dos grupos afro-ameríndios, nada disso. Vem dos grupos neopentecostais, que são gritos de raiva, de ódio, de discriminação, de violência. Enquanto esses espíritos estiverem presentes, enquanto eles crescerem na terra, ninguém espere que melhore. Não melhorará, infelizmente, só piorará. Um beijo para você, meu querido. Se alguém quiser ajudar, tem que se desconectar dessas coisas, tem que parar de dar força para esse espírito, tem que se desassociar disso. Esse povo só tem poder porque tem gente. Quando você sair de dentro disso, quando ele não vir mais nem a sua cara para dizer que você era o milésimo de 999, você era uma adição, quando todo mundo for desadicionando-se desse processo, o poder de violência deles vai diminuir, porque eles são cachorros cuidando e dominando leões. O poder que se tem de dizer não é infinitamente maior, mas é toque. O pessoal vai ficando viciado, como eu mostrei hoje nessa imagem mais cedo, que você mesmo me mandou, André. Desse cão que enquadrou leão e leoa. E é só um vira-lata, e o pessoal tá aí, ó. É a população brasileira, tanto quanto é a população evangélica, debaixo desses controles irracionais, eles se submetem e ficam dominados. O que se pode fazer para ajudar essa despolarização é não ser parte dela, é sair do processo. É deixar esse pessoal gritando sozinho os seus radicalismos. Vocês entenderam, meus amigos? Porque se o leão se levanta ali e começa a rosnar, começa a tensão. Começa a tensão. E então, se o leão levanta, ele come esse cão, né? Se ele assume quem ele é... Ele devora. Ele fica na dele. Agora, se ele assume quem ele é, o cão não tinha entrado. Não tinha tido lugar pro cão. Nem de entrada já dançou. Não. Vê se um cachorro entra numa jaula dessa. Não. É porque o leão era manso. Mas e aí? Beijão, André. Obrigado, amigo. Vem IVTV. O canal é você.